Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e esse vídeo eu quero gravar porque acordei hoje 4 da manhã com muitas ideias e eu comecei a fazer algumas pesquisas e descobri o movimento Agora. É um movimento de transformação. Para quem está acompanhando sabe que eu estou lendo e estou gravando sobre o livro Reinventando as Organizações. Então recomendo que vocês deem uma olhada no canal, que eu estou gravando vários vídeos sobre esse tema, que ele fala sobre as organizações TEAL. Esse é o nome, T-E-A-L, TEAL, ou Organizações Verde Azuladas. É a metáfora das cores. Mas eu estava falando que eu acordei hoje e ouvi um podcast. Aliás, são muito bons os podcasts da Rede Agora. Depois eu coloco na descrição do vídeo. E aí eu estava ouvindo a Ana Fontes. A Ana Fontes, ela é da Rede Mulher Empreendedora, mas eu conheci a Ana Fontes em um dos projetos que ela fez e que não deu certo, que foi o My Job Space. Era um coworking lá no Jabaquara, lá em São Paulo. Achei muito bacana porque eu reencontrei a Ana Fontes em um evento ano 2018 e agora estamos em 2020. O tempo voa, né? O tempo passa voando, a gente é incrível, né? Uma velocidade. E agora eu ouvi esse podcast da Ana contando sobre os desafios do coronavírus nas periferias, nas favelas. Ela bateu um papo com uma outra pessoa que é o Thiago, não conhecia, mas depois eu coloco o podcast para vocês. Mas o que é que me fez refletir? É uma coisa que eu venho falando há algum tempo, que a gente vive num estado de guerra, sim. A gente vive uma crise global sem precedentes. E agora é o momento da gente se reinventar. Se você está escutando esse vídeo, é porque você está procurando alguma coisa diferente. Eu tenho feito algumas reflexões profundas, mais diretas sobre alguns assuntos. Por exemplo, a escola. Não é por decreto que o coronavírus vai parar de se propagar. Então, voltar à escola, a aglomeração das crianças, definitivamente não é o melhor caminho. Então, a solução qual é? A solução é buscar espaços de aprendizagem com menos crianças, que a gente misture online com presencial no momento que começar a liberar. Por exemplo, se voltar a liberar educação, se você juntar 4 crianças em casa e você tiver um tutor online, você consegue gerar essa online e presencial também, você consegue criar essa educação. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente passando fome nas favelas, tem gente passando fome próximo a você, e aí é o dilema do seguinte: a mensalidade, se não está sendo entregue, o trabalho, já é um recurso que está faltando. Eu, por exemplo, perdi o rendimento com origami, eu estou reinventando com projetos online, mas ainda bem que tem muitos projetos já engatilhados que, se tudo der certo, eu vou conseguir reverter e ter uma nova fonte de renda. E ainda bem que, graças a, não a Deus, a minha esposa, ela tem um emprego, isso lá em casa deu essa estabilidade, mas não é a realidade para a maioria das famílias, principalmente as pessoas de baixa renda. Então, uma das propostas da Ana, achei muito legal, era que você mantivesse o pagamento da sua diarista, da empregada que frequentava a sua casa. E é verdade, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa nesse momento dar as mãos e ajudar. E não pensar assim, mas ela não está vindo, por que eu vou pagar? Esse é o pensamento materialista. E eu acho que a gente está vivendo um momento de crescimento espiritual e evolução na consciência. Então, por isso que eu comento, porque muitas pessoas falam, mas se não pagar a escola, como é que elas vão pagar os professores? Eu falei, sinto muito, mas é uma mudança de modelo, é uma quebra de modelo. E quando acontece isso, algumas pessoas vão perder e outras pessoas vão ganhar. Mas, na verdade, se isso vier a acontecer de uma forma efetiva, vamos supor que fique até o final do ano. Então, vai ter que ter um modelo de ensino online com desintermediação. Então, imagina essas pessoas nas periferias que têm trabalhos incríveis, assim, de educação. São muitas pessoas que fazem oficinas incríveis. E esse conhecimento ele pode vir
através da internet. Então essas pessoas podem criar projetos, criar atividades online, propor atividades, tanto é que tem aula de Kung Fu, Yoga, as pessoas estão se reinventando. Então a gente pode ter essas comunidades gerando educação e entretenimento para online. Então não é uma relação de caridade somente. Existe essa urgência, como a Ana Fontes falou, que a gente precisa, quem está com fome, quem não tem nenhuma condição, a gente precisa ajudar. Mas existe muita potência nas comunidades. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa chamada Manish Jain. Manish Jain é um indiano que ele defende a Universidade das Quebradas. Ele esteve no Brasil e eu tive o prazer de participar de um encontro com ele. E ele fala que trabalhou na ONU, no MIT, em Harvard, se eu não me engano. Ele trabalhou em lugares assim super renomados. Ele fala que ele se reinventou porque ele percebeu que existe uma desigualdade do sistema, que é uma desvalorização do conhecimento e da sabedoria das comunidades. Então eu acredito muito nisso também, e acredito que a gente precisa, nesse momento, se você tem recursos financeiros, não segurar esses recursos a todo custo. Talvez seja parte deles você precise devolver para a comunidade como uma causa da comunidade. Porque é como uma tribo de índios, né? Eu fico imaginando uma tribo de índios onde tivesse alguns índios com mais dinheiro e outros com menos, passando fome, se na tribo o que tem mais dinheiro ia segurar o dinheiro, justificando que é para a família dele. Porque acho que esse é o modelo que a gente vive, a nossa família. É importante, mas a família é global. Então, gente, fica essa proposta. Eu acordei pensando que a gente precisa quebrar algumas crenças muito fortes, e uma delas mais forte é a política, que a gente tem uma crença arraigada que não tem jeito. Tem jeito sim. Se a gente criar movimentos, tem um movimento Renova BR, que é muito bacana também. É um movimento de investir em capacitação de políticos que vão gerar as mudanças. Olha que coisa incrível, né? É criar um projeto e então assim você está vendo mudanças em todas as áreas. Então eu retomo o papo, a conversa, que isso são as organizações que estão atingindo um novo estado de consciência. São pessoas que acreditaram que, além do propósito e do valor, que são aqui no livro falam as organizações verdes, as ONGs que a gente vê, o ativismo, são o modelo verde. Mas o verde azulado é quando você já atinge um outro resultado, que são movimentos que não só propósito e valor, mas que muitas vezes não conseguem gerar a mudança global que a gente precisa, mas é um novo nível de consciência que a gente consegue realmente gerar resultado a partir de equipes autogeridas, que as pessoas sejam elas mesmas no ambiente que elas estão e que a gente participe de um propósito evolucionário, que assuma uma causa. Então, falando com o Celso Fujisawa ontem, ele falou disso da espiritualidade nos negócios, nas empresas, e eu já vinha falando do livro, ele viu meus vídeos e a gente se conectou. Então essas conexões de pessoas que estão sendo transparentes, sendo elas mesmas aqui no YouTube e em outros lugares, a gente está criando essa grande rede de pessoas que vão ajudar a gerar e inspirar outras pessoas a buscar esse novo patamar de consciência, que é o que a gente precisa hoje. Então é urgente, para ontem, e o coronavírus veio como uma forma de fazer o mundo parar para a gente acordar. Como eu tenho falado em outros vídeos, é a música do Raul Seixas, o dia em que a Terra parou, eu acordei. Então, o dia em que a Terra parou, nós estamos acordando. Então, eu queria gravar esse vídeo para falar disso, falar dessa urgência e falar que se você, de certa forma, assiste e tem condição de estar assistindo, tem Netflix, tem internet, a gente está numa minoria e a gente precisa urgentemente não esperar que o governo pague aquela pensão da Caixa e tudo mais, porque essa notícia dá a impressão que alguém está resolvendo o problema.
E quem vai resolver o problema somos nós mesmos. O post mais visitado no meu blog marcioocabe.com.br é um que se chama Alguém, Todo Mundo, Ninguém e Qualquer Um. É um post onde você tem 4 personagens com esses nomes. E um dia alguém pediu para fazer um projeto, realizar um projeto que todo mundo poderia ajudar. Mas aí ninguém fez nada porque todos acharam que alguém iria fazer o trabalho. Então é o que eu estou falando agora. Se você assistiu esse vídeo, achou legal e não fez uma ação de pegar e falar, nossa, tal pessoa, um parente meu, um amigo, ele me pediu dinheiro e eu recusei. Pô, a minha diarista está em casa, vou ligar para ela. Às vezes só o fato de ligar e perguntar e ouvir, isso já é uma grande ajuda, porque a saúde emocional das pessoas estão abaladas também. Então eu espero que você pense nisso. Compartilhe esse vídeo, curte o canal. Eu estou fazendo uns vídeos, pelo menos uns 4, 5 por dia. Mas antes de tudo, pega um papel e escreve o que você pode fazer para a gente superar essa crise e sair mais forte. Tem uma frase que eu não lembro também o autor, mas é uma frase que é: aquilo que não me mata me fortalece. Então acho que a gente está vivendo esse momento. É isso aí, pessoal. Gratidão pelo tempo. E vamos junto. Vamos junto. Eu acho que é o momento da prova dos 9. De tudo aquilo que a gente falava de mudança, a gente está vendo quem realmente vai ajudar a fazer as mudanças. Valeu, até mais.